Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas dicas para vocês fazerem uma leitura crítica de artigos científicos. Será que você já sabe? Vamos conversar! Bom pessoal, nesse vídeo então eu quero passar pra vocês, as dicas científicas que a gente tem aqui nesse canal e também como quadro lá no meu Instagram. Se você quiser me seguir, já corre lá que tem muita dica científica por lá, mas que eu vou tentar trazer aqui também. Bom pessoal, então vamos lá. O que é um artigo científico? Um artigo científico é realmente quando a gente tem uma pesquisa clínica, uma pesquisa científica sobre algum tema. E aí pessoal, a principal diferença de um artigo científico é que a gente vai focar esse tema mais especificamente nas perguntas de pesquisa sobre ele. Então, por exemplo, pensando na audição, que é realmente aqui, o que eu mais falo nesse canal. Quando a gente pensa no implante coclear, a gente tem que avaliar como que o implante coclear, os resultados dele em diferentes populações, em crianças, em adultos, em idosos, e aí a gente consegue fazer aí essa análise com diferentes testes. Então, por exemplo, no meu doutorado eu estou avaliando como que a programação do implante coclear pode realmente estimular o córtex auditivo, se realmente o programa está sendo suficiente e eficiente para estimular o sistema nervoso auditivo central. Então eu vou avaliar esse exame em uma população que usa implante coclear e colher aí esses resultados para a gente discutir se a programação é eficiente. Então, pessoal, essa é a grande diferença da pesquisa científica. A gente tem que direcionar essas dúvidas, essas perguntas. Então a gente fica, nossa, será que a programação é boa o suficiente para o córtex auditivo? Nossa, será que a programação é boa para ele entender tudo que se fala? Então a gente vai diminuindo aí, a gente vai fechando um pouquinho mais o cerco, digamos assim. Porque daí a gente vai avaliar esse exame na população que usa implante em crianças. Então a gente vai realmente aí reduzindo para que a gente tenha menos viés. Então toda vez que a gente fala de pesquisa científica, de artigo científico, a gente tem que pensar em evitar qualquer tipo de viés. O que são vieses? Vieses é quando a gente pode ter dúvidas em relação à pesquisa. Então a gente tem dúvidas, fala, beleza, ela avaliou sujeitos com implante coclear, ela fez aquele exame nos sujeitos que usam implante coclear. Mas todos os sujeitos, de todas as idades, de todos os jeitos, isso é um viés. Então é por isso que a gente tem que fechar um pouquinho mais o nosso grupo e falar, não, eu avaliei adultos de 18 a 50 anos. Pronto, eu já tirei o viés que, mas quem é muito pequenininho, talvez esse exame fique daquele jeito. Mas quem é muito idoso, talvez o exame dê outro resultado. Quando a sua pesquisa causa dúvidas em quem está lendo, isso é um viés. Então, esse é o principal papel do pesquisador quando a gente vai escrever um artigo, quando a gente vai escrever um projeto de pesquisa, é a gente tentar evitar o máximo possível de vieses, de dúvidas em relação aos seus resultados, aos seus objetivos. Então, pessoal, essa já ficou aqui a primeira dica, Tanto para vocês lerem quanto que para vocês escreverem. Se você está lendo um artigo, se você está lendo uma pesquisa e você fica com muitas dúvidas sobre como aquilo foi feito, isso já pode indicar que talvez aquela pesquisa não seja assim tão boa. E por que ela não é tão boa? Porque talvez o pesquisador não tenha tomado esse cuidado de evitar que os resultados fossem duvidosos. Então, quando a gente tem muitos vieses, os resultados podem ser duvidosos. Se os resultados são duvidosos, essa pesquisa talvez não possa ser tão considerada assim na área. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado quando a gente é pesquisador e está escrevendo artigos. Isso é o principal que é avaliado quando a gente faz uma submissão, numa revista, pra gente tentar publicar aí o nosso estudo. Isso é muito avaliado pelos revisores. O quanto que a gente conseguiu excluir aí esses vieses, excluir as dúvidas, o quanto que a gente conseguiu explicar muito bem o nosso tema, o nosso exame, os nossos sujeitos. Então, fica essa dica para vocês na hora que vocês estiverem lendo e também na hora que vocês estiverem escrevendo. Esse é o principal para você identificar que aquele é um texto científico, que aquele é um texto acadêmico. É o quanto que aquilo realmente é específico. Então, é esse exame no implante, nessa população, nessa idade. Então, quanto mais redondinho for a população e os resultados que aquilo traz para você, melhor. É um texto científico no qual o autor, os autores, tiveram esse cuidado aí de realmente fazer essa separação de grupos, essa separação de análises. Isso é muito importante. A gente vê aí que algumas notícias, alguns outros estudos que podem ser consideradas fake news, não tem isso. Então, muitas vezes, quando a gente vê em manchetes, por exemplo, o implante coclear é bom para todos os sujeitos com perda auditiva. Calma lá,
não é bem assim. Isso é uma manchete muito sensacionalista, muito generalista, né? A gente tá aí generalizando. Não é bem assim. Tem muita gente que tem perda auditiva e não tem indicação para implante coclear. Aqui nesse canal você consegue ver sobre isso, assiste esse vídeo. Então, pessoal, a gente não pode sim ser tão generalista. Então, quanto mais generalista, menos científico é aquela informação. Quanto mais específico e redondinho, mais científico é aquela informação, e talvez você possa confiar um pouco mais nos resultados e confiar que ali, naquele caso, não tem muito a opinião do pesquisador, porque eu acho que o implante coclear é bom para todo mundo. Não vai ter isso numa pesquisa científica. Numa pesquisa científica a gente tem as referências da literatura. Então a gente vai ter, eu encontrei que o implante coclear foi muito bom para crianças de tal idade, mas aquele outro pesquisador encontrou que pode ter uma dificuldade também nessa população. Então, um bom pesquisador, um bom estudo científico tá sempre colocando os seus resultados, colocando as suas opiniões do que pode ser bom, mas também sempre referencia outra pessoa que fez alguma coisa oposta. Então, pessoal, quando a gente pensa em pesquisa, e aqui eu acho que a gente deveria fazer isso para tudo na vida, né? A gente sempre tem que pensar no outro lado da história, a gente sempre tem que incluir tudo o que pode ter acontecido de bom, que realmente mostra que o seu estudo vai mudar alguma coisa, mas também colocar que ele também não é o melhor estudo, né? Que vai mudar tudo. Isso aí também já seria muita soberba, né? A gente tem que falar de outros autores para mostrar que esses outros autores também podem estar certos. A pesquisa científica é isso. Eu vejo que muita gente fica com dúvida, né? Fala, nossa, mas tem tanta pesquisa, tanta coisa, parece que os pesquisadores nunca acham uma coisa certa. Dá pra melhor, com certeza que ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Pessoal, isso é normal. A pesquisa científica é isso, é a gente sempre pôr em dúvida o que já temos de respostas. Então, a pesquisa a gente tá sempre fazendo perguntas específicas, perguntas diferentes, pra gente tentar melhorar uma área específica. Bom, pessoal, o outro ponto principal para você conseguir fazer uma análise crítica aí de artigo é você identificar a metodologia e a análise estatística. Isso tem que estar muito bem explicado para você. Do mesmo jeito que tem que estar bem explicado o que o autor fez, quanto mais fechadinho é, isso vai estar na metodologia. E, além disso, você tem que entender como que ele fez o exame. Então, se eu tô fazendo um exame, eu tenho que te explicar muito bem como eu fiz, para caso você queira fazer, você consiga replicar. Então, um artigo científico, uma pesquisa, ela tem que ser replicável, a ponto de eu ler e falar, vou tentar fazer isso, e conseguir fazer sozinha, sem eu precisar ficar te perguntando, mas como você fez aquilo? Mas e aquilo outro? Mas e aquilo lá? Porque se você tem muitas dúvidas de como foi feito, aí a gente não consegue fazer aquilo que eu disse anteriormente, de fazer outras perguntas em cima daquele estudo. Então a gente tem que saber como ele foi feito para ter aí novas dúvidas, de falar, eles fizeram desse jeito, mas se eu fizer daquele outro, será que dá um resultado diferente? Então a gente tem que realmente aí estar sempre verificando isso, se os estudos trazem isso, se os estudos eles explicam bem o que eles fizeram, mas se eles não trazem dúvidas diferentes que a gente pode replicar, mas com uma pergunta diferente. E em relação à análise estatística, um bom estudo científico sempre tem que ter uma análise estatística aí fidedigna, realmente entre grupos ou de comparações, aí vai depender do objetivo de cada estudo realizado, né? Então a gente precisa verificar qual foi o teste estatístico utilizado. E aí fica a dica, né, para quem tá na pós-graduação, a gente precisa entender um pouquinho mais aí de realmente estatística. É uma coisinha aí um pouco difícil, eu mesmo confesso que realmente tenho um pouquinho de dificuldade, mas a gente tem que focar nisso, porque muitas vezes quando a gente vai escrever o nosso projeto, quando a gente vai escrever o nosso artigo, a gente tem que saber explicar o que foi feito, por que foi utilizado aquele teste estatístico. Então existem diversos testes de estatísticos entre grupos, testes estatísticos entre variáveis do mesmo grupo. Então, como pesquisador e também para quem está lendo, né, para quem está escrevendo o seu projeto, você precisa entender por que foi utilizado aquele teste ou saber explicar por que você usou aquele teste. É claro que a gente pode contar aí com a ajuda de um estatístico para realizar, né, para nos explicar algumas coisas, mas você mesmo saber e conseguir explicar ali com as suas palavras é muito importante, porque vai te ajudar na discussão, na análise dos resultados. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí algumas coisas que vocês podem identificar em um texto científico, em uma pesquisa, para vocês terem certeza de que é confiável. E eu já fiz uma live aqui falando sobre a questão da escrita acadêmica. Como eu disse, eu tô sempre falando de dicas científicas no meu Instagram também. Vou trazer mais pra cá. E eu também criei um e-book sobre dicas científicas recentemente. Vou deixar aqui nos primeiros comentários para quem tiver interesse, no qual eu falo exatamente sobre isso, sobre essa questão de como você pode escrever os projetos, de quais as principais dicas para você não errar aí e conseguir fazer tanto uma análise crítica, mas também uma escrita mais crítica sobre o seu tema. Espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês aqui da próxima. Até breve!